Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos aqui no 12º vídeo, onde estamos estudando como tema geral o Grande Conflito, que é o título também de um livro, né? E esse tema sobre eventos finais, ele foi tirado dos capítulos 37 e 38 desse livro, O Grande Conflito. Se você não tiver esse livro, procure numa igreja adventista mais próxima de você, beleza? No vídeo de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre as características desses eventos finais, como nos preparar para estarmos prontos durante esses eventos finais. Então, fiquem ligados, é um tema muito importante, acho que dos mais importantes aqui dessa série sobre o Grande Conflito. Hoje teremos aqui o quarteto completo, o Ricardo, Alexandre, Marcos, André. Eu também estarei com vocês com as perguntas para consideração, sou o Lúcio Valentim, para quem não me conhece, e também nós teremos aqui a sua participação lá nos comentários. É isso mesmo, pessoal, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, acione o sininho e comente também no vídeo, né? Colocando lá da onde que você nos acompanha, qual a cidade, qual a igreja, qual o estado, país ou qual o planeta, né? Vai que a internet do Elon Musk está mandando para outro planeta e você está pegando o sinal, né, pessoal? Então, participe, é muito importante que você se envolva com os conteúdos que você gosta dentro da plataforma, porque isso ajuda a promovê-los, beleza? De forma gratuita. Então, chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos aqui então nos comentários, né? Esqueci de falar na introdução. Na próxima temporada aqui no Entre Linhas, o Evangelho de Marcos. Teremos aqui muitas lições, o princípio do Evangelho, um dia no ministério de Jesus, controvérsias, parábolas, de dentro para fora, os últimos dias, levado, julgado, crucificado, Senhor ressuscitado. Muitos temas na próxima temporada aqui no canal Entre Linhas, beleza? Providencie lá seu guia para você conseguir estudar diariamente. Mas vamos aos comentários, as Olimpíadas dos comentários. Quem está no pódio hoje, nós temos aqui a Luzilene Araújo, Genésio Mioto e também a Nilza Amaral, que volta a comentar conosco, vocês vão conferir aqui e já faz parte do pódio, né? Que bom! Vamos lá então, vamos ver o que elas dizem para nós. A Luzilene Araújo diz assim: cheguei primeiro, estamos juntos. E a Cleo Lírios já vai lá e comenta, né? Comemora, né, o pódio da Luzilene. É isso aí, pessoal. E a Luzilene diz assim: eu sou aqui do Maranhão, Pedreiras. Então, um abraço para os irmãos aí de Pedreiras, no Maranhão. E com certeza, Luzilene, tem muita gente aí no Maranhão, em Pedreiras, recebendo essas telas azuis no seu YouTube, na sua TV. Quem sabe elas clicam e aí começam a estudar a Palavra de Deus. Isso porque você comenta e aí o YouTube começa a divulgar aí para as pessoas mais próximas de você ou que tem o mesmo perfil que você. Vamos usar esse algoritmo a nosso favor, né, pessoal? A Nilza Amaral diz assim: olá Lúcio, querido, estava com saudade, muitos problemas, por isso eu sumi. Que pena, né, Nilza? Mas a vida é cheia de problemas. Mas que bom que eles passaram, pelo menos amenizar, e aqui está você de volta. Ela deixa muitos beijos aqui para o Marcos, para o Ricardo, para o Alexandre, e ela diz: amo vocês. Que bom, Nilza, é isso mesmo, muito amor no coração, significa que Jesus está aí habitando. Temos aqui também o Genésio Mioto, sempre marcando presença aqui no nosso pódio, né, Genésio? Já estamos chegando ao final de mais um trimestre, a lição dessa semana vem falando sobre os eventos finais. O que vai acontecer daqui até a volta de Jesus, né? Bom estudo a todos. É isso aí, Genésio. Muito obrigado pela sua companhia. Flávia Gariani, minha esposa, deixa um monte de coraçãozinho aqui que ela está comentando. A Gilvanete, deixa eu só pegar o sobrenome aqui, Gilvanete Tito, ela comenta, ela diz que é de Floriano, no Piauí. Então, Gilvanete, obrigado pelo seu comentário, um abraço aí para os estudantes da Palavra de Deus de Floriano, no Piauí. Nós temos uma cidadezinha aqui perto, aqui no Paraná também, chamada Floriano, mas esse Floriano aqui da Gilvanete é lá em Piauí, e muitos que moram em Floriano também estão recebendo a telinha azul, porque a Gilvanete, né, comentou. Então, valeu pela parceria aí. A Célia Antônio Coelho, eu sou Célia de Brotas, gosto muito da maneira como conduz o programa. Então, um abraço aí para os irmãos próximos a Célia aí na igreja em Brotas, não sei nem quantas igrejas mas deve ter algumas já, né? Que bom que vocês estão aqui estudando a Palavra de Deus, e um abraço aí para a Célia, que manda sempre o comentário. Maria Rig também, marcando presença, né, Maria Rig? Cheguei quase na hora,
né? Quase mesmo. Uma abençoada semana com todos estudando a lição. Boa tarde a vocês. Cleo Lírios, agora deixando a mensagem dela aqui, né? Depois de comemorar com a Luzileide. Luzileide não, desculpa, né? Luzilene. Aí ela diz assim: e eu cheguei na 9ª posição, lição muito boa, vamos estudar cada vez mais com afinco a palavra que nos dá e dará vitória neste tempo do fim. Que o Senhor abençoe a todos. É isso aí, Cleo Lírios, obrigado pela companhia. Lições fortes da Bíblia também diz assim: bom e abençoado estudo a todos e a boa semana para vocês. Aqui onde eu moro é Rolante, Rio Grande do Sul, e o meu nome é Jorge e a Carmen. Isso aí, lições fortes da Bíblia, deixou Jorge e Carmen, né, que estão sempre aqui comentando. Não tem um sábado que o Jorge, então, agora, né, não deixa sempre um alôzinho aqui. E ele é lá de Rolante, Rio Grande do Sul, né? Não sei como que está a situação aí das enchentes, mas que Deus esteja sempre firme com vocês aí, com a Carmen e com o Jorge. Beth Souza diz assim: o culto demorou muito, cheguei agora. Queria o primeiro lugar, quero em primeiro lugar, desculpa, agradecer por você ter orado por minha netinha, a Sofia, lembrei, Beth, e também pelo outro que me respondeu. Deus abençoe muito vocês. Agora, bora assistir os Entrelinheiros. E a Beth deixa o CCC, curtido, comentado e compartilhado. Valeu, Beth, por estar sempre conosco aqui. E mais um abraço para a pequena Sofia, né, que está aí somando semanas, né, de existência nesse mundo aqui, mas que cresça, né, com a graça e a misericórdia de Cristo e seja uma serva, né? Ô Beth, fala lá, né, para sua filha, né? Eu não lembro agora sua filha ou seu filho, mas fala lá, né, que esse mundo nós precisamos mais de servo, menos de príncipes e princesas, né? Então, que seja uma serva do Senhor essa Sofia. Lucimi Pereira, eu estou aqui presente, feliz sábado. É isso aí, Lucimi, marca a sua presença, mande seu comentário, isso é muito importante, interagir com o conteúdo. Valeu mesmo. Temos aqui também os comentários de Chimalha Lumbuqueno. Chimalha Lumbuqueno, eu tô já desconfiado aqui, ó. Feliz sábado, que Deus abençoe o vosso ministério, porque temos aprendido bastante sobre a palavra de Deus. Esse Chimalha, eu tô pensando que é vizinho do Samucombe, que é vizinho, né, de outro inscrito aqui. Que bom, tá vendo, pessoal? Tô falando que um vai comentando e o outro vai achando e o outro vai achando, e temos aqui mais um aqui, o Chimalha. Chimalha, confirme para mim aonde você está falando, de que país desse mundo você está falando, né? Que bom que nós temos a sua companhia aqui. E a Lucimi Pereira ainda complementa aqui o comentário dela. Bora estudar a lição da Escola Sabatina, a Bíblia, e orar hoje, durante a semana e sempre, para que Deus nos livre e nos guarde de sermos enganados. É isso mesmo, pelas coisas ruins. E vamos aprender nessa lição aqui, 12ª lição. Tem muita dica, muito conhecimento para nós não sermos enganados, Lucimi. Nilza Amaral ainda diz assim: lição maravilhosa, depois que ela assistiu, deixou mais uma coisinha. A Valdenice Mártires Cerqueira: boa tarde, queridos irmãos entrelinianos, né? Tem o entrelinheiros, agora entrelinianos. Atrasada, diz aqui a Valdenice, mas ela diz assim: mas presente no estudo todo, porque foi por um bom motivo que eu atrasei. Recebi a visita maravilhosa de duas pessoas que amo demais: o meu irmão José Bispo Mártires e a minha cunhada Laide Leal Mártires. Eles são de Maringá, #amo vocês. Olha, Valdenice, são de Maringá. Eu sou de Maringá, quer dizer, eu nasci em Maringá, hoje estou em Campo Mourão, trabalhando aqui, morando, mas, né, minha família, a família da Flávia, minha esposa, sempre estamos em Maringá lá. Então, que bom lá o José Bispo Mártires e também a Laide Leal Mártires. Será que igreja que eles congregam lá em Maringá, hein? E aí ela diz que é Valdenice Mártires Cerqueira, de Presidente Prudente. É isso aí, Valdenice, não deixe-me esquecer. A Lucimia ainda comentando mais: vivamos o Evangelho de Jesus Cristo, meditando na vida dele e aprendendo a viver como ele viveu. Se necessário, fale. Muito legal, né? Fé e ação, emuná.
Aí ela comenta, né? Verdade, Lúcio, devemos ser diferentes, não parecidos com o mundo, para que o mundo nos veja como o povo de Deus e o diga. Senão eles pensam, como já me disseram, referentes a pessoas de dentro da igreja, que não faziam a diferença. Não entendo por quê. Se durante a semana são e vestem como nós, e no sábado se vestem diferente, posso continuar como estou, né? Porque assim, tanto faz, tanto fez. É isso mesmo, temos que ser diferentes todos, por isso nós não devemos ser adventistas no sétimo dia, né, pessoal? Tem gente que é adventista no sétimo dia, né? Adventista do sétimo dia. Lucimi, CCC, comentado, compartilhado e curtido. Também temos aqui o comentário do Evilásio Krieger. Evilásio Krieger, voltando a comentar aqui em Evilásio. Agradeço pelo estudo de vocês, da lição preparado para este mundo tenebroso em que vivemos. É um mundo tenebroso mesmo, Evilásio. Que bom, comentando conosco. Regiane Alves, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado. Hoje eu não consegui o pódio, não mesmo, Regiane. Mas é assim, né? Cada dia um consegue. Mas eu estou aqui estudando a lição junto com vocês. O tema do espiritualismo exposto rendeu, hein? Como sempre faço na minha unidade da Escola Sabatina, uso sempre as explicações que eu aprendo aqui com vocês. E sempre dou os créditos a vocês. Falo sempre assim, aprendi com os meninos do canal Entre Linhas. Isso aí, pessoal. Muito obrigado, irmãos, por toda a dedicação de vocês e a obra do Senhor, e a Regiane deixa aqui o coraçãozinho. É isso, Regiane, eu fico muito feliz mesmo de saber que esses comentários, que para mim são muito ricos, né? O Ricardo, o Marcos, o Alexandre, até as perguntas aqui, que bom que estão sendo úteis esses comentários também para os seus alunos aí na sua classe. E divulguem, pessoal, né? Divulguem, dá os créditos lá, né? Canal Entre Linhas, entra lá, manda, porque às vezes Entre Linhas agora tem tanto canal Entre Linhas. Quando a gente começou, éramos só nós, aí depois teve a Igreja Universal, a TV Record criou lá um Entre Linhas, aí agora tem Entre Linhas jornalista, tem muito Entre Linhas. E a gente não consegue competir com esses assuntos deles, né, pessoal? Maria Feitosa diz assim, boa tarde, feliz sábado a todos, eu sou Maria de Ibiúna, São Paulo, CCC, um abraço para os irmãos aí de Ibiúna. Joivaldo Santos também marcando presença, olá irmãos, tudo bem? Como estão vocês? Graças a Deus, Joivaldo, estamos bem, graças a Deus livre aí das gripes, mas muitos amigos aqui com dengue, com gripe, né, estamos indo. Que a chuva serôdia caia sobre nós, amém. A lição está maravilhosa, já compartilhei, obrigado Joivaldo por compartilhar. Também temos aqui, aí sim, ó, esse aqui, que, ó, deixa eu abrir aqui, que é o Casimiro, Engrácia Casimiro Canducha. O Casimiro, né, deixa eu só ver aqui o comentário dele, Deus seja louvado por seu amor, né, é real. Então, Casimiro está aqui marcando presença, creio eu que, né, junto com o Samuel Combi, e também, agora não vou achar aqui, mas junto com outro inscrito que também está comentando. É isso aí, pessoal. Ailda Pinheiro, Ailda, né? A Ailda é a mãe do Ian, o Ian também é um fanzaço aqui do canal, sempre está conosco. Ela diz assim, feliz sábado família entrelianiana agora. Ela diz assim, aqui é a Ailda e o Ian assistindo a lição Entre Linhas aqui no Belém do Pará. Eita pessoal, Belém do Pará tem uma tia minha que mora aí, Belém do Pará. Que Deus abençoe vocês que estão estudando a Bíblia. Um abraço para todos aí do Belém do Pará. Se tiver um tempinho, comente aqui para a gente saber que são os cliques missionários da Hilda, né, que comenta, e você também aí do Belém do Pará recebeu e agora, né, gostou e está engajado aqui no canal. Ela diz, feliz semana, curtido, comentado, como sempre. Hashtag cadê irmão João Cavaco? A Hilda deixa e eu já aproveito e levanto a hashtag cadê irmão João Cavaco? Já terceiro vídeo sem comentário dele, vão ter que fazer a operação resgate, a operação procura irmão João Cavaco de novo, né? Temos aqui também a Leda Maria Rigoni, boa noite meninos, abençoada semana com Jesus para todos nós, boa lição a todos. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, na IASD do Meyer, olha, IASD do Meyer, um abraço para os nossos queridos irmãos aí da igreja do Meyer. A Fátima Fernandes, feliz sábado, que nosso Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Bora estudar a lição, pena que está acabando, né? Eu sou de Itaboraí, Rio de Janeiro, Itaboraí, mais uma cidadezinha do Rio de Janeiro. É isso aí, Fátima, obrigado por lembrar sempre de onde você é. E aí temos também, agora terminando aqui, o Marcelo Eduardo Quintão, muito bom, valeu Marcelo. A Maria José Alves, quanto tempo? Sim, fazia tempo. Adriana Kuhn já não faz tanto tempo, sempre está conosco aqui. Olá a todos presentes, lição estudada, com a ajuda de vocês
E com a ajuda de vocês, não só estudada, mas entendida. Tamo junto, Deus continue abençoando e protegendo a todos. Uma semana abençoada e motivada, cheia de coisas boas a todos. Gratidão sempre. Hashtag, Adriana deixa aqui, fui até o fim, até o tchau do Lúcio, né? 1h30, às vezes o vídeo chega até 2 horas. Fica firme e forte, irmão João Cavaco. Marinalva Ferreira, feliz semana para todos. Marinalva também sempre marcando presença, né, Marinalva? Lá de Astúrias, Espanha. Essa eu já decorei, mas ela coloca aqui de novo. Mais uma semana maravilhosa, que Deus continue abençoando este canal. Um grande abraço aqui desde Astúrias, Espanha. E ela também curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Marinalva Ferreira, que é responsável por divulgar lá nas Europas, né, pessoal? Temos aqui um comentário, ó. Tô aqui agora na madrugada, tô lendo aqui, sou de Serra, Espírito Santo, acho que é isso que está dizendo aqui, ó, se é que eu consigo ler certinho aqui, Penha Furlani, é a primeira vez que a Penha Furlani comenta, hein, Penha? Obrigado aí, já deixa que é de Serra, tá? Acho que é Espírito Santo, se eu não me engano. Um abraço aí, então, ao pessoal de Serra. E Penha, sempre que tiver um tempinho, comente conosco. Sueli Maria Tavares, deixa aqui um coraçãozinho, deixa um ó. A Ionice Cardoso, deixa eu só confirmar aqui, isso mesmo. Ionice Cardoso diz aqui, iminente, que está prestes a acontecer. Eminente, importante e relevante. Né? Ela falando sobre a diferença lá, né, das palavras. E aí ela coloca os 5 pilares da verdade. Deus, Isaías 45:10, Jesus Cristo, João 14:6, Espírito Santo, João 15:26, a palavra de Deus, João 17:17 e a lei de Deus, Salmo 119 e 152. Serpente é igual a sedução, engano, dragão, perseguição. Começou como sedutor no Jardim do Éden, como dragão na Idade Média, atua hoje como serpente, misturando a verdade com a mentira. No tempo do fim, atuará como dragão, ao perseguir os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, a Ionice Cardoso deixa aqui, né, um resuminho, uma chave aqui para a gente lembrar. Eu gostei do iminente, que está prestes a acontecer, e do eminente, que é importante e é relevante, que é importante porque o título era iminente. Beleza, pessoal? Helena Saraiva, boa noite, meninos amados e abençoados. Lição oportuna e maravilhosa, CCC, hashtag até o final. Vamos até a lição 12, estamos aí. E é o último comentário, tá longo hoje, né, pessoal? Mas faz parte, só você pular, né, e ir para a parte que vocês têm tempo agora de estudar. O último comentário é da nossa querida amiga Sandra Bittar, e ela deixa, hoje ela teve mais tempo, né, Sandra? E aí ela diz assim, ó, olá meninos e a todos da grande família Entre Linhas. Espero que todos estejam bem por aqui, saindo da gripe que infestou o Rio de Janeiro. Falei, tá lá. A recuperação está devagar, mas eu estou melhor e a cada dia com as bênçãos de Deus. É isso aí, Sandra, firme e forte. Muitos amigos, como eu citei, estão com essa bendita dessa gripe aqui também. Sabemos que no grande conflito o inimigo questiona desde o início o nosso Deus e deseja ser como Ele. Um dos aspectos que a lição destaca é a adoração. Será que sabemos realmente o que significa adoração? Adorar ao Criador? A forma como entendemos e exercemos a adoração molda o nosso ser, nosso caráter, ao reconhecer e praticar a adoração de forma como Cristo nos ensinou, como Ele nos ensina, como Ele nos auxilia a executar o seu caráter. E ainda, será que sabemos realmente quem que é Deus? Ó, Sandra Bittar, né? E mais, será que sabemos quem é a verdade? Percebo que com o estudo e a reflexão do conteúdo dessa lição, são muitos conceitos que necessitamos aprofundar e nos aproximar minimamente ao que o nosso Deus deseja ou espera de seus filhos. Outro destaque muito interessante é pensar sobre a relação entre as profecias e sobre quem é Deus, o seu caráter, o seu amor, sua liberdade, sua justiça. Deus nos convida o tempo todo a desfrutar do seu amor. Entender a essência da verdadeira adoração é poder escolher, é possuir liberdade para amar, para respeitar, para temer e para adorar o grande Criador. Percebemos que a relação do sábado com a criação está visceralmente conectada com o conhecer o amor de Deus. Gostaria de destacar também a grande dificuldade que nós temos em entender o posicionamento diferente dos irmãos em determinados aspectos ou ações, principalmente em relação a aspectos teológicos. A prática da caça às bruxas está maquiada nos
dias de hoje, mas é muito presente ainda. Buscar conhecer causas e determinantes de por que aquele irmão pensa ou age assim, nos auxilia em rever os nossos conceitos e também auxilia o irmão a rever os dele, né? A máxima: o que Jesus faria nessa situação é o que nós devemos sempre trazer, né, Sandra? Acredito que pesquisar, listar, elencar as possíveis respostas que nos auxilia muito a trilhar o caminho, a verdade e a vida. Hashtag foi até o fim, diz a Sandra Bittar. Excelente semana a todos, Deus abençoe sempre. Ufa, valeu pessoal, obrigado pela companhia dos comentários, obrigado por falar aí de onde vocês são. Lembrando que você pode pular esse comentário, ouvi-lo quando você tiver um pouco mais de tempo, mas eu gosto de ouvir tudo na íntegra, então estamos aí. Mas vamos ao que interessa, agora sim, vamos aqui chamar o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, eu volto também com as perguntas para consideração no estudo de sexta-feira e vamos aprender um pouco mais sobre esses eventos finais. Vamos, antes de iniciar esse estudo, buscar o Senhor em uma palavra de oração? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, por cuidares, ó Pai, de cada um aqui. Obrigado porque apesar das dengues, das gripes, dos resfriados, das doenças, Pai, estamos aqui, vivos e respirando e buscando Te adorar, buscando entender, ó Pai, esse processo de adoração, esse processo de servidão, esse processo de ação, ó Pai. Muito obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. E obrigado porque nos dá a oportunidade de estarmos aqui estudando, dedicando um pouco do nosso tempo em refletir sobre coisas eternas, ó Pai. Continue usando aqui mais uma vez o Ricardo, o Alexandre, o Marcos e a mim, e também use a cada ouvinte para que possamos ser multiplicadores dessa palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Chega aí então, Ricardo, agora é com você. Bom, gente, vamos lá. Lição número 12. Eventos finais. A expressão que eu separei para vocês aqui, a expressão hebraica eiriá, que seria acontecimento ou eventos, e a expressão aharit, que seria final, ou aí onde fica um pouquinho interessante, ou resultado. Então essa expressão, tem várias expressões para final, não é apenas uma, mas é interessante essa questão que ela também pode ser traduzida por resultado, ou seja, resultado de um acontecimento. E o que tem de relevante nessa tradução? A questão, gente, de que esses eventos finais, mesmo que sejam escatológicos, que sejam proféticos, eles são resultados de ações. Resultados de ações nossas, das ações do inimigo, das ações das nações e assim por diante. O verso áureo, o verso para memorizar, está em Provérbios 23. Compre a verdade e não a venda. Compre sabedoria, a instrução e o entendimento. Aqui no livro de Provérbios, a palavra utilizada para comprar é caná. Essa palavra pode significar comprar, adquirir, criar, formar ou conseguir. O autor da lição, ele vai trabalhar com alegoria, que ele vai contar, uma história que ele diz o seguinte: ele pede para que nós imaginemos que a sua filha, para quem tem filha, que a sua filha está viajando para casa, vindo da faculdade, passar férias. Enquanto você espera, você procura se informar com os boletins meteorológicos, você se preocupa com o clima, se ele vai piorar ou não, nuvens de tempestade pairam no horizonte, a pessoa se preocupa mais, árvores são derrubadas, a estrada principal fica intransitável, você ouve de um vizinho que é possível passar por uma estrada secundária, carros passam em torno de galhos de árvores derrubadas, você consegue enviar uma mensagem para sua filha detalhando uma rota segura. É óbvio que o autor
está dizendo aqui que as profecias, elas funcionam mais ou menos como se o Eterno, né, se o Divino, se Deus estivesse nos esperando, e Ele estaria passando através dos profetas, através das suas palavras, essa mensagem segura. Depois o autor da lição ele vai acrescentar uma paráfrase de testemunhos para a igreja, dizendo o seguinte: vem uma tempestade, implacável em sua fúria. Estamos preparados para enfrentá-la? Ainda na ponta da linha, o autor continua: o propósito da vida, morte, ressurreição, ministério de Cristo no santuário celestial é garantir que iremos para o céu. A mensagem de Daniel e Apocalipse nos ajuda no tempo do fim, em meio a estas tempestades, de modo que um dia sintamos um abraço da salvação. Eu separei para vocês duas expressões da língua hebraica aqui para a tempestade. A primeira que eu separei é Saara. Essa expressão, ela é tempestade, mas ela também pode ser traduzida por terror, temor ou até mesmo fúria. Então ela carrega essas conotações ligadas a sentimentos também. Uma outra expressão é Zaf, que ela pode ser traduzida por tempestade, mas ela também pode significar raiva, indignação, ira, irritação ou tristeza. Uma aplicação que podemos ser, já que o autor gosta de metáforas, então vamos criar também uma metáfora, uma analogia, vamos trabalhar o drash, vamos trabalhar o remez, que é justamente essa questão de alegorias. Além do Eterno, ele pensar essa tempestade, que além de eventos externos, mas também questões ligadas a eventos internos. Então nós podemos entender que a palavra de Deus também ela se presta no mostrar caminhos de coisas que acontecerão ao nosso redor nesses eventos finais, mas também de coisas que podem estar acontecendo dentro da nossa mente. Esse mundo é um mundo que causa muito estresse, muito temor, terror, indignação, tristeza, e tudo isso pode nos afetar nessa caminhada. Então nós podemos ter a garantia de que o Eterno pode nos dar esse consolo nessas tempestades, nesses acontecimentos externos e também nos acontecimentos internos. Porque quando você está numa situação difícil realmente complicado a gente lidar e acreditar nisso, mas vamos ter paciência, tenhamos paciência, esperamos e vamos esperar o tempo nos trazer essas respostas. Domingo, lealdade a Deus e a sua palavra. A palavra em hebraico é davar. Nós falamos muitos em 10 mandamentos, mas no original não são 10 mandamentos, gente. É o Aseret Hadebrot. E eu estava falando de davar, por que eu estou falando agora de Aseret Hadebrot? Eu estou falando porque Devrot é uma palavra derivada de davar. Porque aquilo, no original, os 10 ditos, as 10 palavras, os 10 ditos, as 10 narrativas do Eterno. Outro ponto, essa questão de lealdade aqui, sabe, gente? A palavra emuná é uma palavra que tem muitos significados. Ela pode ser traduzida por muitas coisas. E pode ser traduzida também por lealdade. E emuná também pode ser traduzida por fé, para quem entrou agora aí no canal. O
autor nos pergunta como devemos nos relacionar com a verdade. E fala para ler Provérbios 23:3, que nós já lemos, é o verso áureo, que nós já falamos. Compre a verdade e não venda, compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Pede para ler também o livro de João 8:32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra grega aqui é aletheia. E a outra expressão é santificar a verdade. A tua palavra, ela é verdadeira. A palavra é do eterno, ou seja, a narrativa, o aseret hadebrot, os ditos do eterno. Aí o autor ele vai estabelecer um pequeno paralelo aqui na ponta da linha, quando ele vai tentar, quando ele vai trabalhar mais, elaborar mais a resposta para essas perguntas que nós encontramos nos versículos que nós acabamos de ler. Ele vai dizer que ao longo do tempo o conflito tem sido uma batalha entre a verdade e o erro. Satanás é mentiroso, ele é o pai da mentira, que está lá em João 8,44. Jesus é o autor da verdade, a aletheia. E a palavra grega para mentira aqui, gente, é pseudo. Que você vai lá no dicionário, você vai no The Strong, ele vai falar o seguinte, ele vai falar que é uma mentira, mas ela é consciente e voluntária. Então ele é o pai deste tipo de mentira. Pseudos, seriam pseudos narrativas. A Bíblia desmascara a estratégia de Satanás e revela os planos divinos. Ele é lâmpada para os nossos pés, como fala em Salmo. A revelação das palavras de Deus traz luz ao entendimento aos simples, como fala Salmo 119. A palavra de Deus são em tudo verdade, como diz o Salmo 119. Uma coisa interessante que nós vamos identificar nessa segunda pergunta que nós temos lá no domingo. Que garantia o apóstolo nos dá a respeito da profecia? Que ilustração ela usa em relação à importância da palavra profética? E ele nos pede para ler 2 Pedro, do capítulo 1, do versículo 16 até o 21. E no 16, nós vemos ali Pedro falando que, para não serem enganados por falsas narrativas, que eles foram testemunhas oculares. Depois, no próximo versículo fala que Jesus ele recebeu a glória de Deus. E que eles ouviram ele falando, esse é meu filho amado, ouviram a voz do céu clamando e dizendo, né, uma voz que vinda do Altíssimo, do Eterno, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Uma voz vinda do céu, no Monte Santo. Depois ele vai seguir falando que com relação às profecias elas foram palavras de homens santos de Deus que falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito. O que ele está querendo dizer aqui? Que tudo aquilo que eles viram, enquanto testemunhas oculares, já havia sido profetizado. Então eles viram as profecias se cumprindo, eles foram testemunhas oculares das profecias se cumprindo. Então, nesse sentido, o interessante, gente, é o seguinte: a palavra grega que é utilizada aqui em 2 Pedro, ela é mitos, quando ele vai falar de falsas narrativas. E a expressão grega é mitos, que significa narrativa, palavra, dito. Vocês percebem que esse mitos, ele pode estar em paralelo com essas falsas narrativas, com o Aseret Hadebrot, com o Davar, com os 10 ditos do Eterno, com aquilo que foi convencionado chamar de os 10 mandamentos, mas que é a palavra de Deus. E o principal, não é só a Aseret Hadebrot. A Aseret Hadebrot é a lei, ok? Ela existe para que toda boca se cale, ninguém se enxergue indesculpável perante Deus, mas o próprio Messias, o próprio Cristo, Yeshua HaMashiach, ele é a palavra
encarnada. O próprio Cristo é esta palavra encarnada. O autor da lição, ele vai seguir aqui dizendo o seguinte, gente: nós seguimos fábulas engenhosas ou inventadas. Essa expressão aqui que é encontrada em 2 Pedro como fábulas engenhosas é aquela que eu falei agora há pouco para você, que no grego é mitos, narrativas. É interessante, gente, que nos dias de hoje tem sido pego o texto escrito, a Bíblia, o texto escrito, a palavra de Deus, onde está toda a palavra de Deus escrita, temos um texto, temos um rumache ali, e criado falsas narrativas, se fazendo passar pela palavra divina, e a pessoa com a Bíblia em riste na mão dizendo que aquilo é a palavra de Deus. Como que nós vamos identificar essas falsas narrativas? O diabo, o inimigo, é o pai da mentira, só que são os seres humanos que pegam a Bíblia e interpretam como bem entendem e vendem falsas interpretações e vendem mitos, fábulas engenhosas e enganosas. Gente, é muito complicado identificar. Eu gostaria de dizer para vocês que é muito simples, mas não é muito simples, porque por mais que eu fale para vocês, não, Cristo é a chave hermenêutica para a gente identificar essas falsas narrativas, e é verdade. Você imagina se Cristo estaria falando aquilo que aquela pessoa está falando. Vocês procurem imaginar se um ser... Vocês leiam a história de Cristo, identifiquem os padrões, como ele agia, como ele falava, e daí vocês tentem imaginar o que ele faria estando naquele lugar. Só que muitas pessoas, da mesma maneira que constroem uma caricatura do eterno no Velho Testamento, sem conseguir separar o que era o povo daquela época, o que era a linguagem do povo daquela época, e as ações do povo daquela época, que muitas vezes Deus permitia que não interferia, que aquelas ações acontecessem daquele povo. Às vezes quando olhamos o Velho Testamento, nós confundimos características daquele povo com características do Altíssimo. Aí vem um Cristo para revelar esse caráter que estava oculto lá no Velho Testamento. Ou seja, então ele já é a palavra revelada. Mas mesmo assim existem pessoas que estudam essa história, essa palavra e criam caricaturas do Messias também. Em tese seria bem mais difícil, porque o Messias veio muito também para fazer isso, para que nós não ficássemos com a visão obscurecida pelaquilo que foi passado por um povo específico. Não, veio o próprio Verbo, se fez carne, habitou entre nós, interagiu conosco, com os seres humanos. Isso foi escrito em linguagem popular, e agora nós temos acesso a isso. Em tese, isso seria um facilitador, mas o ser humano ele consegue deturpar até os evangelhos, consegue criar caricaturas grotescas e narrativas estranhas e fabulosas até do próprio Messias. Vamos tomar muito cuidado se qualquer pessoa que tem um mínimo de sinceridade, que acredite minimamente que Yeshua, que Jesus é o Messias, que ele é o Mashiach, que Jesus é o Cristo. Tomar muito cuidado quando for colocar palavras na boca do Messias. Criar interpretações, criar caricatura, não, porque o Messias faria isso, o Messias faria aquilo outro, que ele é uma chave hermenêutica que foi nos dado justamente para que nós evitássemos más interpretações de um eterno que é um eterno, de um ser divino
extremamente autoritário, extremamente rígido, um ser divino que não é pai, um ser divino que é tirano. Porque muitas vezes nós olhamos o Velho Testamento e nós temos dificuldade de enxergar esse Deus, esse eterno Pai. Porque muitas coisas, por questões idiomáticas, por questões do coração duro do povo, se confunde. Mas nós temos a certeza de que o Messias é a revelação. A revelação em carne do caráter do Eterno. O autor da lição, para a gente encerrar, ele vai trazer aqui um texto de Ellen White no Grande Conflito, que eu vou ler para vocês. As Escrituras Sagradas são apresentadas ao povo de Deus como a preparação contra a influência dos falsos ensinadores e o poder ilusório do espírito das trevas. Satanás usa todos os meios possíveis para impedir os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos dela desmascaram seu engano. Em breve, o último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-lo sem o auxílio das Escrituras Sagradas. Somente aqueles que têm fortalecido a mente com as verdades da Bíblia poderão resistir ao último grande conflito. Todos terão de passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Será que nossos pés estão firmados na rocha imutável da palavra do Senhor? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e a fé em Jesus? Bom, o que eu gostaria só de acrescentar aqui? Acredito que, com certeza, como eu já disse, a Bíblia é o caminho para a gente não ser enganado, só que pelo pouco que eu já vi acontecer, pelo minha pouco tempo de vida, muito provavelmente, quando aparecer um anticristo, alguém que tem o caráter oposto ao Cristo, alguém que se oponha aos ensinamentos do Cristo, alguém que se oponha a ama seu Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, muitas pessoas vão pegar a Bíblia para defendê-lo. Vão distorcer o texto bíblico. Não é só uma questão de conhecimento. Não, eles vão pegar essa Bíblia, vão pegar o texto bíblico para criar justificativas, narrativas para esse ser que tem o caráter e a mensagem antagônica. Virá um ser com uma palavra que não é de amor a Deus e amor ao próximo. Não é. É uma palavra, é uma outra palavra. Mas serão criadas falsas narrativas e essas falsas narrativas serão criadas a partir do texto bíblico. Ou vocês acham mesmo que para convencer cristãos ou crentes, eles vão começar a falar de ciência? Vão criar uma narrativa, não, porque o evolucionismo é verdade. Não, então vocês precisam. Não, gente. Para convencer cristãos, tem que pegar o texto bíblico, tem que pegar um texto que os cristãos leem. Para convencer cientistas, tem que apresentar provas científicas. Para convencer cristãos, tem que se aproveitar. Então, muito provavelmente serão pastores que já subiram em púlpito de igreja, que leram a Bíblia ou fingiram que leram, ou que têm habilidade em malear, em moldar a narrativa bíblica ao seu bel prazer para a exploração do povo. Bom, gente, eu encerro aqui a minha parte e agora é a vez do Alexandre. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Minha saudação a todos vocês. É uma alegria estar aqui para nós compartilharmos mais uma lição da Escola Sabatina. Aqui está uma sexta-feira fresquinha. A gente está falando do Paraná.
Tá uma noite agradável. Eu tô falando com vocês da noite da sexta-feira, dia 14. Já estamos entrando no sábado, né? Aqui já tá chegando, o pôr do sol passou alguns minutos. E essa lição deve ir ao ar amanhã. A gente tá gravando bem pertinho do dia de ir ao ar. Chegamos à 12ª lição. Finalzinho da série da lição do grande conflito, né? Uma lição que foi muito boa, foi bonita. Lição de número 12 fala de um conflito, os eventos finais. Um conflito que não é necessariamente travado com armas, com canhões, com mísseis, mas um conflito que tem como campo de batalha a sua e a minha mente, o seu e o meu coração. Vocês já estudaram a lição de sábado e domingo com o Ricardo e seguem comigo agora na lição de segunda e também na lição de terça-feira. A lição de segunda-feira tem por título Selados para o Céu. O texto base dela está no livro de Apocalipse. O argumento que vem construído aqui na lição de segunda-feira é um argumento já bem tradicional adventista, uma doutrina já bem consolidada dentro da igreja, que é a compreensão do sábado como sendo o selo de Deus. O sábado como sendo um mandamento diferente dos outros. Não quero aqui dizer que os outros mandamentos não são importantes, todos são. Mas o sábado é um mandamento que ele não apela a uma compreensão nossa do que é bem ou mal, do que é certo ou errado, porque ele não se trata de um crime, de uma violência contra o próximo, e tampouco ele se trata de uma blasfêmia explícita contra Deus, assumindo outros deuses, blasfemando contra Deus. O sábado é um mandamento que ele se baseia única e exclusivamente na obediência, na compreensão da soberania de Deus sobre nós. Eu não guardo o sábado porque eu fui convencido logicamente de que é bom guardar o sábado. Embora eu considere ótimo guardar o sábado, eu acredito que a minha saúde mental, tanto que eu trabalho, ela só chega bem no final de semana, e eu só consigo chegar na segunda-feira conseguindo trabalhar bem porque eu descansei no sábado. Eu colho frutos positivos de descansar no sábado. O sábado é uma bênção, sem sombra de dúvida, para o nosso organismo, para as nossas famílias, para a nossa vida. Mas poderia ser qualquer outro dia. Poderia ser o domingo, poderia ser a segunda, poderia ser a terça. Portanto, o sábado não se baseia num raciocínio lógico de que é bom guardar o sábado porque é saudável, ou de que é justo guardar o sábado porque senão eu vou estar fazendo mal ao meu próximo, ou que deixar de guardar o sábado seja atentar contra o nome de Deus, adorando um Deus falso. Não é explícito isso. Então por que eu guardo o sábado? Eu guardo o sábado porque Deus me manda. Eu guardo o sábado porque Deus pediu que eu guardasse. E ao guardar o sábado eu reconheço não apenas que há esse Deus, não apenas que esse Deus é único, mas que esse Deus é soberano sobre mim, que esse Deus me manda, que eu tenho um dono. O sábado, ele tem características específicas no texto de Êxodo capítulo 20, versículo 8 até 11, que apontam para um ar de autoridade régia. Quer dizer, tem ali um rei falando. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia não fará, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Por quê? Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Aqui nós temos o nome de Deus, Deus o Senhor,
Nós temos o título dele, o Criador, que fez o céu e a terra, a fonte da sua autoridade. Nós temos o seu território, o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, tudo o que neles há. Então o sábado, ele não fala apenas de um Deus que me manda. O sábado fala de um Deus que me criou, um Deus que é criador. E isso é muito significativo. Quando a gente vai para Apocalipse 7, verso 1 em diante, nós temos uma cena em que os 4 anjos seguram os 4 ventos dos 4 cantos da terra. E um anjo passa selando na testa o povo do Deus vivo. Esses 4 anjos segurarem os ventos da terra quer dizer que Deus está intervindo sobrenaturalmente para conter os conflitos, as guerras, as violências desse mundo. Esse mundo poderia ser muito pior. Se Deus não interferisse sobrenaturalmente para limitar a maldade, a ação da maldade humana, esse mundo seria pior. Enquanto os anjos contêm a fúria desse mundo, um anjo passa selando na testa o povo do Deus vivo. Na testa porque significa decisão, discernimento, compreensão, convicção. Depois, em Apocalipse 14, fala de 144 mil, o povo de Deus redimido, o povo de Deus selado, o povo do Deus vivo. Não quero entrar aqui em detalhes, é uma discussão longa, tem diferentes interpretações sobre a identidade exata desses 144 mil. O que a gente pode falar com toda a tranquilidade aqui é que esses 144 mil estão entre o povo salvo de Deus e têm o nome de Deus em sua testa. É o selo de Deus, é a convicção. Eu acredito que aquele que tem o nome do Deus vivo na sua testa, que tem essa convicção, ele será alguém que vai se submeter à vontade de Deus, que vai aceitar a vontade de Deus e que vai viver de acordo com a vontade de Deus. E se a vontade de Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, essa pessoa será convencida disso e viverá dessa forma. Quando a gente vai para Apocalipse 13, versos 16 a 17, tem um outro sinal, um outro selo, que é chamado como o selo da besta, ou o sinal da besta. Ele não é dado apenas na testa, ele é dado na testa e na mão. Quer dizer que ele envolve uma ação, uma operação, ele envolve uma convicção. Assim como Deus oferece o seu selo, você está convicto da verdade, você vive a verdade, você reconhece Cristo como seu Salvador e você vive de acordo com essa verdade. O diabo oferece o seu selo. Você questiona a autoridade de Deus, você contesta a lei de Deus, você vive de uma forma contrária à vontade de Deus. Mas é interessante, o sinal da besta é colocado na mão e o sinal de Deus não é colocado na mão. Existem diferentes interpretações aqui. Eu tenho uma compreensão própria sobre esse texto. Como já dizia Lutero, sola gratia. Nós somos salvos somente pela graça. Sola fide. Nós somos salvos somente pela fé. A graça e a fé, elas não vêm das nossas mãos, porque não vêm das nossas obras. Elas vêm de uma convicção na competência de Cristo, nos méritos de Cristo para nos salvar. O selo de Deus é dado na testa. As nossas obras nos condenariam. As nossas mãos nos condenariam. Mas o selo da besta
ele não é dado apenas na testa, ele é dado na mão também. O selo da besta não é um selo para a salvação, é um selo para a condenação. O condenado, ele não será o homem e a mulher condenado pelo pecado, para a perdição. Ele não será condenado apenas pela sua convicção. Porque a sua convicção, ela será necessariamente expressa em obras corruptas. E não haverá o sangue de Cristo e a graça de Cristo para cobrir, para limpar, para purificar essas obras corruptas. É por isso que o selo do inimigo de Deus, o selo da besta, ele é colocado sobre a mão. Eu nasci em 1990. Eu vivi numa igreja adventista dos anos 1990. Eu vi sermãos falando que seria um microchip colocado na mão, que seria um microchip colocado na testa. Não compete a mim falar exatamente se haverá uma marca da besta física. Hoje a gente sabe, com os avanços da biometria seria muito mais fácil, né? Então, o reconhecimento facial é a marca da besta que está na testa. E o reconhecimento digital é a marca da besta que está na mão. No futuro, as pessoas vão comprar ou vender apenas pela biometria. Essa é uma interpretação possível, mas não se trata nesse texto da gente saber se eu vou colocar um chip, se eu não vou colocar um chip. Se trata de eu saber aonde eu deposito a minha confiança, aonde eu deposito a minha fé, aonde eu deposito o meu louvor, a quem eu rendo o meu louvor, aonde eu deposito a minha esperança. É na ação humana? É na obra humana? É na lei humana? É no argumento humano? Ou é na vontade de Deus, no assim diz o Senhor? Os adventistas acreditam que nos últimos dias chegará um momento de decisão em que se tornará explícita a decisão. O planeta Terra ele se dividirá em duas categorias de pessoas. E haverão adventistas nas duas categorias. Não se trata mais aqui de placa de igreja. Não se trata mais aqui de ser adventista de berço. Nada disso vale nada. Se trata aqui de escolher a quem se irá adorar. Um texto interessante que traz no corpo da lição é o de Apocalipse 14. Voou outro anjo pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno a pregar e clamando em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A mensagem do primeiro anjo é uma mensagem que nos convida à adoração, é uma mensagem que nos lembra do juízo e é uma mensagem que lembra que Deus é Criador. Assim como o mandamento do sábado nos lembra que Deus é Criador, a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse nos lembra que Deus é Criador. Seguiu-se outro anjo dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O segundo anjo, ele é um anjo que denuncia o sistema corrupto de adoração. O terceiro anjo, ele relata as terríveis consequências daqueles que permanecem num sistema corrupto de adoração, que em Apocalipse é descrito como Babilônia, que em Apocalipse é descrito como a marca da besta. Escolher não adorar a Deus significará beber do vinho da ira de Deus, ser atormentado com fogo e enxofre, quer dizer o inferno, quer dizer a destruição final.
Os adventistas não acreditam num inferno eterno. Eles acreditam que o inferno é uma morte eterna, quer dizer, uma morte definitiva, sem esperança de ressurreição. Mas a terceira mensagem angélica, ela fala também de um grupo que sobrevive. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os que acreditam que Cristo Jesus é seu único, suficiente Salvador, e aqueles que defendem, que preservam, que obedecem, que mantêm-se nos mandamentos de Deus. Acreditam os adventistas, inclusive, é importantíssimo lembrar, também o mandamento do sábado. Qual é a penalidade específica que será imposta àqueles que não receberem a marca da besta? Quando a gente volta lá para o Apocalipse 13, 13 a 17, é descrito a marca da besta, né? Na mão e na testa. Fala que todo aquele que não receber a marca não poderá comprar ou vender. Se você guardar o sábado, num momento em que não se contrata mais ninguém que trabalha no sábado, pronto, você não poderá comprar ou vender. Se você guardar o sábado no momento em que as propriedades das pessoas que guardam o sábado forem confiscadas, pronto, você não poderá comprar ou vender. Se você guardar o sábado no momento em que os guardadores do sábado tiverem seus bens, suas contas bancárias bloqueadas, pronto, você não poderá comprar ou vender nem no sábado, nem nenhum outro dia. A gente tende muitas vezes a jogar essas previsões para um tempo muito distante, mas quando a gente olha a velocidade com que o mundo mudou, a velocidade com que o mundo muda, a velocidade com que o mundo pode se adaptar a novas regras, a novas formas de conduta, mas também a velocidade com que o ódio se espalha, a velocidade com que a fake news se espalha. Um pequeno grupo pode rapidamente se tornar odiado. Os adventistas acreditam que eles serão odiados. Os adventistas acreditam que eles serão perseguidos, que eles serão odiados. E a reação que os adventistas vão ter a esse ódio, a essa perseguição, a esse furor, deve ser, de acordo com assim diz o Senhor, uma reação pacífica. Nós não somos violentos. Nós não agredimos, nós não lutamos, nós não enfrentamos. Se nós somos perseguidos, nós seremos perseguidos, pronto. Acho interessante como, num afã de autopreservação, tem gente que fica falando: eu vou comprar um sítio no meio do nada, no meio do mato, eu vou ir estocar alimento, vou comprar 200 rolos de papel higiênico, vou virar sobrevivencialista, vou guardar macarrão e arroz na garrafa. Gente, se esse tipo de perseguição contra os guardadores do sábado vier, louvado seja o Senhor, porque a nossa redenção se aproxima. Se eu não puder comprar e vender e passar fome, eu peço esmola. E se Deus quiser, Ele vai prover a esmola para mim. Nem que um corvo venha me alimentar. E se Deus quiser que eu morra de fome, eu morro de fome também. Por que a gente vai viver em desespero, querendo se preparar para uma onda de fome e perseguição que nós acreditamos que virá? Quando essa onda de fome e perseguição, ela deveria ser aguardada com ansiedade e expectativa positiva, porque ela indica o brevíssimo retorno de Jesus. Quem amar a sua vida demais, perdê-la-á. Quem disse isso foi Jesus.
Quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á, ganhará a sua vida. Paulo diz, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então menos desespero, menos ansiedade, vamos usar toda essa energia para pregar o Evangelho, sabe? Vamos usar toda essa energia preparacionista, sobrevivencialista, essa gente aí que está estocando arroz em garrafa PET e guardando papel higiênico no porão de casa. Vamos usar essa energia para dar esmola para os pobres, os que têm menos. Vamos usar essa energia para viver com mais serenidade. Senão a gente fica aguardando uma perseguição final. Eu falo lembrando de como era pensado o Adventismo lá na década de 90, uns sermões alarmistas que pregavam volta e meia. Cada coisa nova que acontecia, cada chip de cartão de crédito com chip, cartão de crédito com aproximação, o Pix, cada coisa que aparece. Agora é a marca da besta, agora é a marca da besta. A gente fica aguardando a marca da besta e fica que nem uns besta, sem viver o hoje, na necessidade profunda de uma conversão de coração, de se apegar a Cristo para receber o selo de Deus. A gente está tão preocupado às vezes com o selo da marca da besta que a gente não recebe o selo de Deus. Você tem a convicção da salvação, da obediência, do amor, da graça estampada na sua testa? Vamos pensar nisso. Um abraço para todo mundo, meu carinho vai com vocês, tenham um feliz sábado, uma ótima semana e até a próxima. Vocês seguem agora com Marcos André, não desligue. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre, muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, que bom que você chegou até aqui e agora nós vamos dar continuidade ao estudo a partir da lição de quarta-feira, que tem o título As chuvas temporã e serôdia. Esse termo chuva temporã e chuva serôdia é um termo que nós não conhecemos muito bem, mas que foi tomado da agricultura e da pecuária. O povo de Israel vivia basicamente da agricultura e da pecuária, então você pode imaginar, num período em que os meios de irrigação eram bem precários, o valor que tinha a chuva nesse contexto. Então a chuva temporã era aquela chuva que caía logo no início, quando eles estavam plantando. Eles lançavam a semente na terra e esperavam que caísse uma chuva para fazer a semente germinar. A mesma coisa acontecia no final, depois que a semente germinava, a planta crescia, mas quando chegava próximo ao período da colheita, precisava cair uma nova chuva, agora ainda mais intensa, para que a semente pudesse amadurecer. Então essas duas chuvas, elas eram fundamentais para a sobrevivência do povo, porque se não caísse a primeira, o vegetal não nascia, né? A semente ali do trigo, da cevada, não germinava, então eles não tinham o que colher. Da mesma forma, se a chuva caísse, o fruto chegasse ao seu ponto, mas não chegasse a amadurecer por conta dessa chuva final, a chuva temporã, a chuva serôdia, que é a chuva final, então você não tinha colheita, você tinha planta, mas não tinha colheita. Então eles ficavam muito dependentes dessa chuva. E esse termo, então, foi tomado e emprestado pelo profeta para uma parábola. Então o profeta Joel, como outros profetas também, pegaram esse termo para fazer uma aplicação ao derramamento do Espírito Santo. Como que nós sabemos, então, que isso se aplica ao derramamento do Espírito Santo? Porque o apóstolo Pedro fez essa aplicação. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ali em Atos 2, a partir do verso 16, ele pega esse texto do profeta Joel e aplica ao derramamento do Espírito Santo que estava acontecendo ali. Ele diz, isso que eu estou falando, sobre o qual falou o profeta Joel, está acontecendo aqui hoje. Então, ele aplicou esse termo, só que ele utilizou esse termo em um outro contexto também. Ao ler a passagem, ou ao citar a passagem do profeta Joel, ele, ao invés de falar depois daqueles dias, como diz o profeta Joel, ele diz, e será que no final, ou seja, no tempo do fim. Então,
nós esperamos que essa chuva seja derramada exatamente como acontecia lá no passado. Ela, no início do plantio, ela era derramada para fazer germinar a semente. Isso aconteceu em Atos 2, quando a igreja teve o seu início, foi um início pulsante. E então agora nós aguardamos para o tempo da colheita a chuva serôdia, que será a chuva mais intensa, que vai amadurecer o fruto então para a colheita que será feita pelo Senhor Jesus, né? Então aqui o autor nos pergunta que previsão se cumpriu no primeiro século e que impacto teve esse evento. Então, no primeiro século foi derramada a chuva temporã, foi derramada a primeira fase desse derramamento do Espírito Santo. E o que aconteceu ali? A igreja ganhou poder, a igreja ficou dinâmica naquele momento e começou a pregar com muita intensidade, né? O autor diz assim: o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste promoveu a igreja cristã. 3.000 se converteram somente naquele discurso do apóstolo Pedro ali em Atos 2 mesmo. Então depois nós tivemos mais 5.000 que foram convertidos também, Atos 4, verso 4. E apenas 120 homens, 120 crentes, né, eles conseguiram então fazer uma revolução ali, cheios do Espírito Santo. Então, esse era um grupo que obedecia à fé, e muitos sacerdotes, então, inspirados por essa pregação, inspirados por esse grupo, eles começaram a obedecer também. Atos capítulo 6, verso 7, fala a respeito disso. Então, quando os discípulos foram perseguidos em Jerusalém, eles iam por todo lugar pregando a palavra. Então, eles estavam tão cheios do Espírito Santo que isso transbordava. Por onde quer que eles passassem, mesmo sob perseguição, eles estavam falando a respeito do Evangelho. Aí depois o apóstolo Paulo se uniu à pregação do Evangelho e continuou. Então, tem um texto aqui em Atos, no capítulo 17, verso 6, que diz assim: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Ou seja, os opositores do Evangelho, né, já estavam reconhecendo que o Evangelho estava sendo pregado em todas as partes. E até me remete àquela passagem de Elias, né, quando Elias é chamado de perturbador de Israel por Acabe. E aqui acontecia com eles também, né, eles cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho, pregando Jesus Cristo, e eles eram chamados aí de perturbadores ou que promoviam tumulto, né? Então, pelo Espírito Santo, os discípulos alcançaram um mundo então conhecido em um tempo relativamente curto. Mas a chuva serôdia cairá com maior poder para preparar a colheita final. Nós devemos nos lembrar que hoje nós temos até muito mais recursos, né? Nós temos os recursos necessários para pregar o Evangelho com muita rapidez, com muito mais rapidez do que eles pregavam lá no início. Porém, o que nos falta é esse poder do Espírito Santo, é essa busca intensa pelo Espírito Santo, como eles tiveram ali. Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. Como a obra de Deus será concluída? Zacarias 4, 6, 10, verso 1. Então ali diz que nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, é o que diz o texto, né? Ele virá como chuva sobre nós. Então os termos chuva temporã e serôdia são retirados do ciclo de colheita em Israel, como eu já expliquei, né? O autor está explicando aqui com outras palavras. Eu recomendo que você leia também. Então, assim como a chuva temporã foi dada o derramamento do Espírito Santo no início, nós aguardamos agora a chuva serôdia. O livro Grande Conflito diz o seguinte: a chuva serôdia será dada no término da obra para fazer os campos amadurecerem. A obra do Evangelho não será concluída com menor manifestação do poder de Deus do que marcou o seu início, ou seja, a intensidade com a qual Deus vai nos usar no final não será menor do que a que ele utilizou lá entre os discípulos, né? Entre os primeiros apóstolos ali que saíram pregando o Evangelho. Existe poder reservado para a igreja para os últimos dias. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. As profecias se cumpriram no derramamento da chuva temporã e se cumprirão novamente na chuva serôdia, na conclusão da obra. Então, o Espírito Santo sendo derramado para a conclusão dessa obra é o que nós aguardamos para o tempo do fim.
Na parte de quinta-feira, o alto clamor. Esse também é um termo muito peculiar dos adventistas, né? Assim como o termo chuva temporã e chuva serôdia, extraído da Bíblia, né? Mas que nós usamos com mais frequência. Não vejo esses termos sendo usados no meio evangélico. A pergunta é a seguinte: como será concluída a obra da salvação? Apocalipse 18, também Abacuque e Mateus 24. Então, uma grande voz anuncia ao mundo, né, a queda de Babilônia, Apocalipse 18, e apresenta a profundidade das verdades das Escrituras. Então, mediante a iluminação, o texto diz que apareceu um grande anjo, um anjo com uma grande voz que iluminou toda a terra, né? A luz é um símbolo da pregação do Evangelho, como Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 13, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Então, essa luz é a pregação do Evangelho sendo lançada sobre toda a terra, a pregação das verdades de Deus que expõe automaticamente as mentiras de Babilônia. Então, o anjo anuncia a queda de Babilônia com grande autoridade. E aqui o autor diz que a palavra utilizada lá em Apocalipse, no grego, é a palavra exousia, que significa triunfo, que significa, então... E aqui o autor diz que a palavra utilizada lá no grego, lá em Apocalipse, no capítulo 18, é exousia, que significa triunfo, poder, que significa, então, o triunfo de Jesus sobre as obras do mal. Ele dá aqui alguns exemplos. Em Apocalipse, no capítulo 10, verso 1, Jesus enviou os discípulos dando a eles poder, dando a eles autoridade sobre os principados e potestades do mal. Então ele enviou os discípulos com poder para vencer as batalhas contra o mal. Essa palavra foi utilizada. Em Mateus capítulo 28, Jesus disse que também enviaria os seus discípulos porque a ele foi dado toda a autoridade. A mesma palavra é utilizada ali. Então Jesus está ordenando, está nos enviando cheios do Espírito Santo, cheios da autoridade do céu, cheio do poder dele, né? Aí o autor continua aqui, cheios do poder do Espírito Santo, saindo com a autoridade de Cristo vivo, que em sua vida e morte triunfou sobre os principados e potestades do inferno. A igreja no Novo Testamento iluminou a terra com a glória de Deus. Em poucos anos, os discípulos proclamaram o evangelho ao mundo então conhecido. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 23, o apóstolo Paulo diz isso: nós já pregamos para todo mundo. A obra do evangelho já chegou em todo mundo. Então eles conheciam apenas o mundo ali, né? Não conheciam o que nós chamamos de novo mundo, as Américas, né? Mas ele já estava então pregando o evangelho em toda aquela região, com os recursos que eles tinham, que eram muito poucos, né? Mas cheios do Espírito Santo, que é o que fazia toda a diferença. Então, no fim dos tempos, o Espírito Santo será derramado com poder sem precedente e o evangelho será proclamado rapidamente até os confins da terra. Milhares serão convertidos em um dia e a graça de Deus e a verdade impactarão o planeta. O mundo será advertido e a esperança do evangelho será espalhada a todo mundo. E aqui tem mais um texto do Espírito de Profecia, do Grande Conflito, que diz assim: servos de Deus com o rosto iluminados, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu. Então, pessoas iluminadas pelo Espírito Santo, cheios do poder do Espírito Santo, estarão de um lugar para o outro pregando a mensagem do Evangelho. A mensagem será levada avante não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada, agora germinará e frutificará. Então, o poder do Espírito Santo, que opera tanto para a conversão, quanto também opera na pregação do Evangelho, ele fará uma obra grandiosa, tanto naqueles que estão pregando, que terão mais ânimo para pregar, que estarão mais dispostos a pregar, quanto também fará uma obra naqueles que recebem. Então, muitos que hoje têm um livro na sua casa, que assistem um vídeo como esse, que assistem um vídeo aí do Rodrigo Silva na internet, naquele tempo eles estarão mais sensíveis ao Espírito Santo e estarão recebendo aí também as porções necessárias para a sua conversão.
Então nós cremos que o que nós necessitamos hoje não é de meios para pregar o Evangelho, porque os meios nós já temos. Não é de homens também para pregar o Evangelho, porque nós já temos pessoas dispostas a isso, que estão aí voluntariamente pregando a palavra de Deus, outros que estão na obra pregando a palavra de Deus com intensidade, porém, nós precisamos do poder do Espírito Santo que foi derramado lá no início. Aí que o autor termina dizendo assim, ó, o que está impedindo o poderoso derramamento do Espírito Santo e a chuva serôdia e o alto clamor? O que você acha, na sua opinião, que está impedindo? Isso você pode responder de maneira pessoal. Por que você não está cheio do Espírito Santo? O que está faltando? Você está cheio do quê? Por que você não está recebendo o Espírito Santo? E aqui o autor ainda continua perguntando, por menor que seja o nosso papel como indivíduos, como podemos ser abertos e receptivos ao derramamento do Espírito Santo? Então, o poder que será derramado sobre a igreja, ele tem duas características. Uma que nós encontramos na Bíblia, lá em Atos, no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 1 e no capítulo 2, diz que a igreja era unida, eles estavam juntos com o mesmo propósito, então o Espírito, e buscando pelo Espírito Santo, né, orando, pedindo o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E tem um texto no Espírito de Profecia que nos esclarece uma questão também, porque nenhuma planta cresce seca, ela não cresce sem água, sem algum suprimento de água. Então, entre a chuva temporânea e a chuva serôdia, era derramado orvalho. Era muito pouco líquido, mas o suficiente para a planta sobreviver. Só que a planta que não absorvia o orvalho, ela morria, ela não chegava ao tempo da segunda chuva. Então, o que nós precisamos fazer hoje? Nós estamos vivendo no tempo de escassez do Espírito Santo. Nós precisamos buscar ardentemente o orvalho. Nós precisamos buscar ardentemente o Espírito Santo que está sendo disponibilizado a todos nós hoje, para que quando for derramado com intensidade o Espírito Santo sobre nós, o nosso pote esteja preparado para receber. Aqueles que não estão buscando o Espírito Santo hoje, quando o Espírito Santo for derramado, eles vão estar taxando as pessoas na igreja de fanáticas, vão estar dizendo, olha, vocês são fanáticos, vocês estão vivendo um falso reavivamento, porque não estarão preparados para receber o Espírito Santo. Então, o que nós precisamos para receber o Espírito Santo hoje? É nos esvaziar do nosso pecado, do nosso eu, dos nossos impedimentos e buscar com intensidade o Espírito Santo hoje, porque aqueles que estão com o seu pote preparado para a colheita estarão sendo cheios do Espírito Santo no momento correto para alcançar as almas que Cristo deseja salvar. Que Deus nos abençoe e possamos nós estar preparados e ser contados entre aqueles cheios do Espírito Santo que sairão com o rosto iluminado, pregando com vigor. Deus abençoe você e a sua família. Eu termino aqui essa minha participação e agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. E agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos. Valeu aí pela sua palavra, valeu aí pela sua explanação, seu mini sermão. As palavras do Alexandre também, palavras pastorais, né, pessoal? Valeu, Ricardo. Quanta coisa o Ricardo trouxe para nós hoje. Valeu, Ricardo. E agora, pessoal, vai ser uma síntese, né, de tudo aí que o Marcos já falou, o Alexandre falou e também o Ricardo falou. Estamos aqui nas perguntas para consideração. A primeira diz assim: é importante compreender os eventos finais? O que você acha? Você acha importante compreender, pessoal? Claro, acho que é uma pergunta retórica. É importante compreender os eventos finais. Mas aí vem a segunda parte da pergunta. A Bíblia protege você contra o engano? E aí eu vou buscar um pouco a fala do Ricardo, né? Porque a Bíblia fechada protege você do engano, irmão? A Bíblia interpretada por terceiros protege você do engano? E esse terceiro ainda pode estar usando de má intenção, ou seja, usando a própria palavra, a própria Bíblia, como o Ricardo finalizou a fala dele, né? A própria Bíblia sendo usada por terceiros para enganar ainda mais as pessoas, que é o que acontece hoje, pessoal. Então a segunda parte pergunta assim: a Bíblia protege contra o engano? Eu gostaria de responder assim que sim, mas na verdade a Bíblia lá fechada não protege você contra o engano. A Bíblia buscada em espírito e em verdade, aí sim ela vai te proteger contra o engano. Mas hoje nós vemos que muitos estão sendo enganados
usando, não pela Bíblia, porque não estão sendo enganados pela Bíblia, a Bíblia não engana, mas estão sendo enganados por pessoas que usam até a Bíblia para enganá-los. Então tome cuidado, irmãos, a Bíblia é coisa séria, faça esse corte, manda para os outros, fala assim, ó, a Bíblia não te livra dos enganos. O estudo da Palavra de Deus com o Espírito Santo, isso sim vai te livrar dos enganos. 2. As democracias têm defendido a liberdade religiosa há séculos. Isso pode mudar? Isso não pode mudar, né? Isso está mudando, né, pessoal? Você pode verificar hoje que a liberdade religiosa, ela é permitida desde que você, né, se sintonize, se harmonize com o diálogo deles. Então, assim, se na sua doutrina, no seu modo de interpretar a Bíblia, você vê certas situações, certas ações que não devem ser adotadas por um cristão e você começa, né, até trazer isso, né, através de proselitismo, até pregando o Evangelho, a pessoa já começa a falar, não, você está sendo intolerante. E aí vem a questão, será que nós gozaremos de liberdade religiosa, pessoal? Por pouco tempo, né? Na verdade, as democracias estão sendo mudadas, né? Nós já temos aí muito material profético falando, né? Não sei, né? Eu espero que Jesus volte logo. Ellen White comenta que tudo vai ser tão rápido, né, nos últimos tempos. E interessante, porque esse ano, né, eu estava fazendo um estudo essa semana, esse ano nós vamos completar 180 anos, pessoal. 180 anos, né, do início do tempo do fim aí, ó, da grande decepção, 1844. Vamos lá, terceira. As suas escolhas, é bem pessoal essa pergunta, pessoal. As suas escolhas atuais podem uni-lo aos falsos adventistas no futuro? O estudo vem trazendo, principalmente de sexta-feira, que muitos cristãos não convertidos, que não estudaram a palavra de Deus, tem até um termo aqui, né? Que não foram santificados pela obediência à verdade, vão abandonar a fé. Vão abandonar a fé e vão sintonizar a sua mente com a mente do mundo, com as ideias que o mundo está, né, harmonizando. E aí vem a pergunta, suas escolhas atuais podem uni-lo a esses falsos adventistas no futuro? Aí cabe a cada um fazer a sua análise, né? E aí, se a gente começa a valorizar o ouro, né? Valorizar, né, o dinheiro, valorizar coisas que a traça e o ferrugem vão consumir, irmãos, a gente está meio amarrando, né? Como se diz, amarrando o burro, né? A gente está se amarrando aí para quando os eventos finais acontecerem, nós estarmos cheios de desculpas, né? Para, mas não vai dar, não sei o que, vou ter que, se eu pensar assim, como vocês estão querendo que a palavra de Deus diz que pensa, eu vou ter que, né, brigar aqui, vou ter que largar muita coisa. Então, nós temos que tomar muito cuidado para ver se as nossas escolhas de hoje não estão nos unindo ainda mais às coisas do mundo. E essa é uma reflexão que eu faço para mim, que eu falo, misericórdia, eu tenho que trabalhar muito no meu coração para não me apegar às coisas. Deus nos dá uma vida confortável, nos dá tantas coisas boas, né, pessoal? Mas sabendo que tudo isso aqui, né, é passageiro, que a gente tenha isso em mente. E a última pergunta, pessoal, como a mensagem do segundo anjo muda com o alto clamor? Como podemos nos preparar para receber a chuva serôdia a fim de concluir a obra de Deus na terra? Como o Marcos estava trazendo nesses dois últimos assuntos, mas o segundo anjo, é interessante, lá em Apocalipse 14, aparece lá o segundo anjo caiu a grande Babilônia, e depois em Apocalipse 18 vem o alto clamor, e aí não é só caiu a grande Babilônia, mas aí ele detalha, ele se aprofunda ainda mais, não que ele muda, ele aperfeiçoa ainda mais a mensagem, falando sobre o risco, e o que vai acontecer com essa grande Babilônia, que o Marcos trouxe para a gente. E a segunda parte, como nós podemos nos preparar para receber a chuva serôdia, a fim de concluir a obra de Deus na terra. E aí, pegando um pouquinho do estudo do Marcos, na quarta-feira, sobre a chuva temporânea e a chuva serôdia, é interessante lembrar que a chuva, ela vinha para preparar a semente, uma para iniciar o crescimento e a outra para amadurecer a semente. E aí, pessoal, você só vai receber a chuva se você tiver feito o plantio, porque senão a chuva serôdia vai cair em cima de terra, areia, de terra vazia.
Então isso é muito importante. Tem muita gente que não está plantando agora. Está falando assim, vem chuva serôdia. Mas a chuva serôdia tem que cair sobre uma semente, para que essa semente amadureça. E a semente a gente sabe, né? É a palavra de Deus. Então, irmãos queridos, não, acho que eu estou falando, não é para você, porque você está aqui estudando a palavra de Deus, mas fale isso para os seus amigos, para os seus familiares. Irmãos, está esperando a chuva serôdia? Sim, a chuva serôdia vai cair sobre semente. O que você está plantando? Cadê a sua semente? Cadê o estudo da palavra de Deus, irmãos? Então, nos apeguemos à palavra de Deus, é um reforço ainda mais, porque senão a chuva serôdia vai cair e você não vai ter semente nenhuma preparada, seu solo vai estar simplesmente um solo, infértil. Beleza, pessoal? Fiquem ligados nessas reflexões. Encerramos aqui essa penúltima lição e nós teremos só mais uma lição sobre esse tema, o grande conflito, o triunfo do amor de Deus. Nos vemos lá, mas antes de terminarmos esse vídeo, convido você para que façamos isso em mais uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, a semente, está sendo semeada neste mundo, Pai. A internet está quase que onipresente nesse planeta, Pai. Ajude, ó Pai, a cada um, que seja pela internet, seja pelas visitas, seja através dos pés descalços ou de sandálias, mas que nós possamos semear essa semente para que a chuva serôdia venha e aí amadureça o fruto, Senhor. Nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas teimosias. O Senhor sabe, Pai, onde cada um aqui tem suas dificuldades em vários aspectos. Nos fortaleça pelo Seu Espírito e pela Tua Palavra e nos prepare, Senhor, para sermos levados por Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos no último tema dessa série sobre o grande conflito. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.